Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde rolam nossos bate-papos sobre quadrinhos e RPG. Então toda segunda e quarta às 6 da tarde tem vídeo novo, sempre tentando trazer uma informação adicional, uma curiosidade, um comentário interessante para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui, beleza? Se por acaso é o seu primeiro vídeo, dá uma conferida aí no nosso material. Se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho e vem trocar ideia com a gente, vem deixar seu comentário, sua opinião, beleza? Começando a nossa resenha de hoje, que será sobre quadrinhos, a gente vai falar sobre esta revista aqui, Conan, A Batalha pela Coroa da Serpente. Quem está acompanhando essa fase nova do Conan, né, esse retorno do Conan à Marvel, sabe que as histórias estão girando em torno basicamente do Conan indo para lá e para cá, né, no universo Marvel e encontrando os mais diversos personagens. Essa história aqui não segue a regra, mas assim, ela é uma história fechada, né, ela é um encadernado que reúne uma minissérie em 5 edições. Então, se você quer uma leitura ocasional, sem grandes preocupações com cronologia e tudo mais, e encaixar as coisas, essa aqui é uma boa opção. Mas, só para situar um pouquinho, o que está rolando no Conan? Por que o Conan está no universo Marvel regular? Bom, ele veio transportado, né, através de magia, né, tanto ele quanto o Kulangat, e o pano de fundo dessa fase nova é que o Conan precisa encontrar uma maneira de derrotar o Kulangat para que ele volte para a Era Iboriana. E nesse meio termo, ele vai encontrando aí todos os heróis da Marvel, uma boa parte deles, e vivendo histórias, sejam histórias fechadas ou sejam histórias numa continuidade, né? Então, essa saga principal do Conan, vamos colocar dessa forma, ela está sendo mostrada no Vingadores Selvagens, né? Eu já fiz, inclusive, resenha de algumas dessas histórias aqui, vou deixar os cards para quem quiser conferir. Mas a gente tem também histórias fechadas, né? Como é o caso aqui da Batalha pela Coroa da Serpente. Então, só para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria destacar aqui que o roteiro é do Saladin Ahmed, que apesar do nome é americano, é um escritor americano de quadrinhos e de romances também, poesia e tudo mais. E os desenhos são do brasileiro Luke Ross, né, que é velho conhecido dos fãs aí. Quem já lê quadrinho há mais tempo deve lembrar do nome dele com certeza, já produziu várias coisas para as editoras estrangeiras. Essa história aqui, como eu falei, é uma história fechada, né, uma minissérie, que basicamente vai colocar o Conan em Las Vegas, né, o ponto de partida em Las Vegas, justamente ele chegando na cidade, né, andando pelo deserto e chegando na cidade, como aconteceria numa história normal do Conan, né, na Era Iboriana, só que chega em Las Vegas. Que também a gente pode fazer vários paralelos com histórias, com cidades da Era Iboriana, né? Enfim. Mas aqui o lance ele vai se juntar com uma outra personagem, né, uma ladra chamada Nila, que está aqui para mostrar para vocês. E eles vão se unir para praticar um roubo em um dos cassinos de Las Vegas, né? Só que o que acontece? Esse cassino em especial é um cassino chamado Inferno. E ele, só para vocês terem uma ideia aqui do visual do local, né? Ele atualmente serve de prisão para o nosso querido Mephisto. Sim, ele está aqui na capa, eu tinha até esquecido de comentar. E ele realmente aparece na história, tá, gente? Você que está traumatizado aí com WandaVision, não se preocupe, porque aqui o Mephisto de fato aparece, contracena com Conan e tudo mais. Bom, só para não esquecer das curiosidades também, essa Nila, essa personagem, eu confesso que eu de fato não lembrava, mas ela é uma antiga namorada do Demolidor, que aparecia nas histórias do personagem da década de 90. Olha que eu li essas histórias, mas eu de fato não lembrava dela. Mas além da Nila, além do Mephisto, a gente vai ter diversos outros personagens, como por exemplo, a Gata Negra, vai aparecer aqui na história, né? Obviamente envolvida no roubo ali também, para atrapalhar o roubo do Conan e da Nila e tudo mais. Só que, outro personagem, Aranha Escarlate, né? Que nessa versão atual está residindo em Las Vegas, né? Enfim, então, só que claro, assim, o nosso querido Mephisto com este outro personagem aqui, acho que tem um desenho melhor dele mais lá pra frente, vão ser os vilões da história.
né? Esse personagem é o Imus Champion, que também é um vilão dos antigamente ali, um antigo inimigo dos Vingadores da década de 70. Tá aqui um desenho melhor dele, tá? Então eles foram resgatar esses personagens, né, menos conhecidos, né, do Imus, da Nila e tal, junto com outros que a gente conhece mais, né, vê mais. A Gata Negra, a gente vai ter Pantera Negra também. Olha só, Conan vai parar em Wakanda, porque assim, como o roubo no hotel, obviamente, dá errado por diversos motivos, né? O Conan acaba entrando ali nos esquemas do Mephisto, né? Então o Mephisto vai tentar manipular a situação ali e tal para conseguir ter alguma vantagem que eu não vou falar para não estragar a leitura de quem por acaso se interessar de ler, né? Mas como consequência e como é de praxe nessas histórias do Conan, ele acaba sendo jogado para lá e para cá em diversos cantos do universo Marvel e vai encontrando a galera, né? Então, como eu falei, ele vai encontrar o Pantera Negra aqui porque ele vai parar em Wakanda. E a história gira também bastante em torno da Coroa da Serpente, né? O que é interessante porque a Coroa da Serpente é um artefato que ela existe tanto na Era Iboriana quanto no universo Marvel regular. A gente teve até uma saga dos Vingadores, né? A saga da Coroa da Serpente, ou a busca da Coroa da Serpente, alguma coisa assim, que eu lembro que saiu aqui no Brasil em formatinho, numa edição especial da Abril ainda, né? Então, só para mostrar que é um artefato que vira e mexe aparece no universo Marvel, né? E também na Era Iboriana tá ligado lá com Set, com Totiamon, aqueles inimigos do Conan, né? Então, a Coroa da Serpente vai tá rolando aqui nessa história também, né? Deixa eu mostrar aqui a aparição melhor aqui do Pantera Negra, né? E o Conan vai se misturar aí nessa história junto com o Mephisto, junto com o Imus Champion aqui, olha aqui novamente, né? Na busca por esse artefato. E assim, uma coisa que precisa ficar clara, essas histórias dessa fase nova do Conan, elas são voltadas para ação, para diversão pura e simples, para aventura. Então, apesar de você não ter um roteiro extremamente surpreendente ou rebuscado, ou seja lá como você queira chamar, as histórias são muito bem escritas, gostosas de ler, divertidas, né? E entregam o que se propõe, né? Aquela famosa diversão despretensiosa que não tem nenhum problema. Isso não é uma crítica, pelo contrário. Olha, a gente vai ter aqui o nosso Namor com um visual aqui mais modernex, né? Sem ser aquele visual clássico dele. Enfim, então você que curte essas histórias com ritmo mais acelerado, assim, você que gosta de muita ação, muita aventura, você que gosta de combate entre heróis, né? Encontros entre heróis. Já falei aqui vários personagens que aparecem nessa história e tudo mais. É divertido, é legal, é bem escrita essa história, né? Aqui uma capa aqui do Conan com o Mephisto. Então, assim, nessa linha, nesse propósito, a história, ela realmente te entrega o que ela promete, tá? E é muito divertida, é muito competente nisso. Olha, não disse que eles contracenavam aqui e tal, então Mephisto tendo um papel ativo aqui nessa história do Conan. E assim, é só um capítulo, né, naquela saga maior que eu falei no início, né, do Conan passeando pelo universo Marvel, tentando encontrar uma forma de derrotar o Kulangat e voltar para a Era Iboriana, mas enquanto isso vai rendendo boas histórias. Arrisco dizer que essa aqui talvez seja uma das melhores ou a melhor dessa nova fase do Conan, tá? Então, se você tem curiosidade, curte o Conan, mas não quer acompanhar todas as histórias e tudo mais, aqui você vai ter uma história fechadinha, divertida, tá? E que vale a pena ler nessa mentalidade aqui de diversão despretensiosa, né? Então, essa é a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, o espaço dos comentários está aí para você deixar sua crítica, sua sugestão, ajudar a gente a melhorar aqui o canal. Sua dúvida também, né? Fique à vontade, o espaço está aí. E a gente se vê numa próxima resenha.